Boa tarde, está no ar o Panorama Notícias desta terça-feira, dia 14 de novembro de 2017. Boa tarde, confira alguns dos destaques da edição de hoje. Consumo e cultivo de ostras e mariscos continuam proibidos em Balneário Camboriú. Denúncia de demora no atendimento do PA da Barra gera dúvidas na comunidade. Moradores do bairro Santa Regina sofrem com paralisação de obra em Camboriú. Site da Prefeitura de Itajaí é hackeado em protesto contra a corrupção. E ainda, hoje é o Dia Mundial do Diabetes, doença que atinge 8% da população mundial. Sejam bem-vindos. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca, desde o dia 19 de outubro, de forma preventiva, recomendou a interdição de todo o litoral catarinense do cultivo e consumo também de mexilhões, ostra, mariscos e berbigões. O monitoramento continua e a SIDASC está liberando aos poucos as áreas livres de contaminação. Agora, o cultivo e a venda de ostras e mariscos de parte do litoral está liberada, pois está livre da toxina. Mas continuam interditadas as localidades de Praia Alegre, Armação do Itapocorói, Canto da Praia, Zimbros e Canto Grande, dos municípios de Penha, Balneário Camboriú e Bombinhas. E você, sabia que Santa Catarina é o único estado do país que realiza o monitoramento permanente das áreas de cultivo através do Programa Estadual de Controle Higiênico Sanitário de Moluscos? Olha só, nós recebemos reclamações de telespectadores sobre a demora para o atendimento no PA da Barra. Segundo as denúncias, os pacientes podem esperar atendimento por até 4 horas. O Ednei Adriano foi até o local, conversou com a Simone de Lis, que é a coordenadora do PA, que explica essa situação. Tem essa necessidade de classificar risco, porque a gente precisa estar aqui dentro, trabalhando com tranquilidade e saber o que temos de paciente aguardando, qual é o risco que ele corre lá fora de piora do seu quadro de saúde. Então, baseado nisso e nos próprios sinais vitais que é aferido dele durante o acolhimento e a classificação de risco e a ausculta, a acolhida, enfim, que é feito no PA, é que a gente consegue classificar. A gente classifica por cores. Exemplo, o azul são pacientes que eles têm até 4 horas para aguardar o atendimento. Não significa que esses pacientes vão ficar 4 horas aguardando. Significa que ele precisa saber, e é um direito dele, que ele terá até 4 horas, e ele percebe que a nossa porta única de entrada para atender autopista, SAMU, a gente é porta aberta para esses serviços também. Então, esse paciente ele vai perceber que se a gente está atendendo um SAMU, pode ser que ultrapasse essas 4 horas. Porque a gente não tem como deixar de atender o SAMU para atender alguém que, como eu disse anteriormente, é um risco azul e que pode aguardar até 4 horas. São pacientes que poderiam muito bem ter ido nas UBSs, nas unidades básicas de saúde. Pacientes estes que 30% pertencem a Camboriú, a gente também atende a demanda de Itapema, são pacientes cujo pertence a essa classificação de risco azul. O PA ele está disponível 24 horas. A gente procura fazer um atendimento aqui humanizado, por isso que a gente adota essa classificação de risco. O risco verde, por exemplo, ele aguarda 2 horas. Mas a gente consegue, através dessa acolhida que eu mencionei e da ausculta qualificada, saber se realmente ele tem uma face de dor, através do relato dele, de que forma a gente vai poder classificá-lo de uma forma justa e segura para a saúde dele. E o pedágio ambiental de Bombinhas volta a ser cobrado a partir de amanhã, dia 15 de novembro. Desde que a taxa começou a ser cobrada há 3 temporadas, já rendeu ao município um incremento de 17 milhões de reais na arrecadação. Fique atento aos valores que vão ser cobrados. Motocicleta, motoneta e bicicleta a motor, R$ 3,00. Veículos de pequeno porte, passeio, automóvel, R$ 26,00. Utilitários, como caminhonete e furgão, sobem para R$ 39,00. Veículos de excursão, van, micro-ônibus, R$ 52,00. Caminhões, R$ 78,00 e ônibus, R$ 130,50.
O visitante deve se dirigir a um ponto oficial de recolhimento da TPA nos 2 totens de autoatendimento ou ainda pagar antecipadamente através do site da Prefeitura, que é www.bombinhas.sc.gov.br. A taxa tem validade de 24 horas. Passado o prazo, você precisa pagar uma nova taxa quando entrar na cidade. Ai, meu Deus, vai longe essa discussão sobre esse assunto, viu, dessa cobrança. Olha, infelizmente, a falta de respeito por parte da população resulta em crime ambiental. Toda semana nós mostramos aqui a falta de respeito e cidadania de moradores que fazem descarte em terrenos e calçadas. E nossa equipe de reportagem foi até o bairro Nova Esperança e flagrou uma pilha de lixo jogada às margens de uma rua. Confira. Nós estamos na rua Everton Cordeiro, que liga o bairro Nova Esperança ao bairro São Francisco de Assis. Liga Balneário Camboriú ao município de Camboriú. Essa é uma via que quase não tem moradores, mas tem bastante movimento de carros. E infelizmente hoje o que a gente encontra por aqui são vários pontos com lixo. Você pode notar aí nas imagens feitas pelo Hector, nós temos aqui resto de construção, temos lixo mesmo, lixo caseiro, restos de materiais de escritório, materiais inclusive de casa, resto de guarda-roupa, até pneu velho tem nesse meio de lixo, nesse monte de lixo que você está vendo aqui na rua Everton Cordeiro. Como eu já falei, é uma avenida, é uma rua que, na verdade, tem até um certo movimento de carros, os carros estão passando constantemente por aqui. Infelizmente, não é a primeira vez que a nossa equipe de reportagem está nessa rua, já veio a essa rua outras vezes. A montanha de lixo, ela se repete, as autoridades têm que tomar alguma atitude, mas você aí de casa, principalmente, também precisa colocar a mão na sua consciência e parar de repetir erros como esse. Como você pode ver aí, este, infelizmente, não é o único ponto em que nós temos lixos. Outras partes dessa mesma avenida nós já mostramos aqui na TV Litoral Panorama. Esse lixo, infelizmente, ele está se repetindo e a gente torce para que isso não volte a acontecer. Inclusive, atravessando a rua, nós temos aqui do outro lado também restos de um guarda-roupa. Como você pode ver aqui, ó, nós temos gaveta, madeira, até uma parte desse lixo aqui foi queimado, como pode ser visto pelas imagens que estão sendo mostradas pelo Hector. Infelizmente, é uma cena comum aqui nessa rua e a gente espera que tanto as autoridades tomem ciência disso e evitem que isso aconteça, quanto você aí de casa, que tem o costume de jogar o seu lixo em qualquer lugar, não volte a repetir essa atitude. Ednei Adriano para o Departamento de Jornalismo da TV Litoral Panorama. Olha, eu tenho certeza que nós precisaríamos de mais de um programa para mostrar tudo que a gente encontra na cidade de lixo jogado em calçadas, em terrenos baldios. Infelizmente, é você que está do outro lado aí, que tem consciência disso, mas tem outras pessoas que muitas vezes não têm consciência e acabam fazendo o que você viu. Olha só, e o site da Prefeitura de Itajaí está fora do ar desde ontem. Isso porque, nesta segunda-feira, a página foi hackeada. O usuário que tentou acessar foi direcionado a outra página com uma mensagem de protesto contra a corrupção. O hacker que teria invadido a página se denomina parte da equipe Ghost Defacers. Em sua página no Facebook, ele diz que deu o maior trampo invadir o site da Prefeitura de Itajaí. Ele, inclusive, já teria invadido o site de outras prefeituras e câmaras de vereadores. Veja agora os destaques do Giro de Notícias. Um homem foi assassinado ontem à noite em Florianópolis. A vítima levou um tiro no rosto. Ela estava dentro de um carro roubado. A polícia militar foi chamada até o local e encontrou dentro do veículo 3 cápsulas de balas, um carregador para arma de fogo, 2 televisores e um videogame. Em consulta foi constatado que o carro tinha outra placa e havia sido roubado no início do mês. O caso vai ser investigado. O nome da vítima não foi repassado. Este é Ricardo Hamilton da Silva, de 31 anos. Ele foi preso ontem à tarde em Tijucas. Ricardo era foragido do Paraná e estava condenado a 11 anos de prisão pelo crime de homicídio. Ele também é apontado como chefe do tráfico em Campo Largo, no estado vizinho. Após receber denúncia do paradeiro dele, a polícia militar foi até o local e levou Ricardo para a delegacia de polícia.
A Polícia Militar apreendeu ontem várias munições e até coletes à prova de balas que estavam escondidas em uma casa em Florianópolis. O local foi encontrado após investigações. A casa fica em uma região utilizada por traficantes. Ninguém foi preso. Foram apreendidos 3 coletes, uma arma calibre 12, munições, um carregador, um torrão de maconha, dinheiro e anotações do tráfico. Ainda haviam 3 rádios comunicadores. Um trecho de cerca de 300 metros, localizado no bairro Santa Regina, tem tirado o sossego de moradores. A Rua Bagdá estava sendo calçada, mas, de repente, a empreiteira parou de fazer a obra. E olha que isso já faz quase um mês. Nossa equipe de reportagem atendeu o pedido dos moradores e foi até o local. E a nossa equipe de reportagem foi chamada até o bairro Santa Regina. Estamos na Rua Bagdá. Nós encontramos um problema muito sério aqui. Como você bem pode ver, a obra não está finalizada. E os vizinhos estão reclamando bastante da situação. Eu vou começar conversando com o seu Samuel. Há quanto tempo está essa situação aqui, seu Samuel? Faz mais ou menos 3 semanas que está abandonado aqui o calçamento. Isso aqui era uma previsão para... Até o ano passado já era para estar concluída. O dinheiro, inclusive, veio na gestão passada. Só que até o momento está assim, ó. Faz um pouco abandona. Não tem uma previsão de uma sequência até o final da obra, entende? Está terminando um ano e já a obra continua assim? Exatamente. E era para ser calçada todas as ruas na frente das casas, aí para baixo, para as ruas de baixo, e está tudo em fase de acabamento ainda. Uhum. Essa aqui seria a última a concluir, né? Uhum. O comércio do senhor, inclusive, não está ainda nessa parte que foi calçada, né? Para o senhor ainda é pior, né? Exatamente. Ainda falta 4 casas para chegar na minha casa. Uhum. E já era uma previsão para estar há muito tempo calçado já. E o que o senhor espera? Eu, falar a verdade para você, eu tô achando que esse ano eles não vem mais. Não sei se é um descaso da administração ou é falta de alguma coisa que não está fechando aí, entendeu? Ok, tá por aqui também o Dionísio, também vai conversar com a gente. Dionísio, 3 semanas já o pessoal simplesmente abandonou o barco e deixou do jeito que está? Sim, como ele falou ali, tá do jeito que tá aí, já faz... já tá essa lenga-lenga aí, já vai fazer uns... mais ou menos para mais do começo, né? Vem, volta, estraga, arruma de novo, faz de novo, arruma. E a gente pode dizer que isso aqui é uma Avenida Bagdá, né? Olha a Avenida Bagdá, pode estar filmando aqui, ó. Isso aqui não é avenida, isso aqui é uma pouca da vergonha, porque isso aqui era para ser uma avenida de primeira, porque quando começaram que não tinha, todo mundo passava aqui, aqui passa ônibus, passava todo o trânsito aqui. E isso aqui não dá para dizer que é uma Avenida Bagdá, né? Então isso aqui está largado, isso aqui não tem o que falar mais, né? Porque já faz 12 anos que eu moro aqui e nada de fazer nada. Então como que a gente vai pagar o imposto da gente direitinho? Como é para ser pago? Que eu tenho meu estabelecimento, eu pago imposto para a prefeitura. Então eu quero uma coisa decente. Alguém Entendeu? da administração, da associação de bairro chegou a comentar alguma coisa com você a respeito dessa situação? Não, eles comentaram que iam fazer, mas nunca fazem, né? Então já faz 12 anos e nunca acaba. Que verba é essa que vem, que nunca termina, que diz que é da Caixa Econômica? Então, isso aqui não pode ser chamado uma avenida, né? Então tá largado, né? Tá Deus a dará, né? Como diz o velho ditado, né? Então alguém tem que fazer alguma coisa, terminar isso aqui de uma vez, né? Pra gente pagar o imposto certinho como é para ser pago, né? Que eles exigem tanto da gente, né? Então vamos fazer alguma coisa, né? E, portanto, a situação é essa que foi apresentada pelos moradores aqui, a Avenida Bagdá, a Rua Bagdá, que fica localizada no bairro Santa Regina, está desse jeito aí que você pode comprovar nas imagens. Ednei Adriano para o Departamento de Jornalismo da TV Litoral Panorama. Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura, os trabalhos foram paralisados porque a empresa estava aguardando um pagamento por parte da Caixa Econômica Federal. Ainda segundo a assessoria, a Prefeitura está em contato com a empresa, que se comprometeu em retornar aos trabalhos nos próximos dias. Olha, no próximo bloco, uma entrevista ao vivo com o presidente do Sindicato dos Servidores de Camboriú. Teve reunião ontem após o manifesto dos motoristas. E ainda hoje é o Dia Mundial do Diabetes. A campanha, esse ano, tem o tema Mulheres e Diabetes. Nosso direito a um futuro saudável. Veja em instantes.
Panorama Notícias está de volta e vamos falar ainda sobre o decreto, né? Maior polêmica em Camboriú, assinado pelo prefeito Elcio Kunen. Ontem nós mostramos aqui para você o manifesto dos motoristas, né, em frente à prefeitura. E hoje nós estamos recebendo o Tony, que é o presidente do Sindicato dos Servidores de Camboriú, porque ainda na tarde de ontem teve uma reunião com o procurador do município. Boa tarde, Tony. O que ficou decidido nessa reunião? Boa tarde aos servidores, colegas de Camboriú. Essa reunião já tinha pré-agendado já na semana passada, com a preocupação desse decreto, né? E nessa reunião a gente veio reforçar o nosso acordo da database. Nosso acordo da database era FG para os motoristas, de R$ 700, e o FG para os especialistas. Então a gente veio reforçar esse nosso acordo, e na data de ontem, com a reunião do procurador, a gente reiterou e manteve o acordo para não ser cortado o FG dos motoristas. Certo. Esse decreto, né, ele faz vários cortes, congelamentos, enfim. Os servidores ficaram descontentes. Qual é a posição do sindicato em relação a esse decreto, Tony? Justamente a gente pegamos de surpresa esse decreto, né? E alguns itens do decreto a gente verificou com o jurídico que se torna meio ilegal. Porque a questão da reposição salarial, a progressão da carreira, o triênio, o quinquênio, ele só pode ser revogado através de lei municipal. Teria que ser encaminhado para a Câmara para ter apreciação da Câmara. Então, a gente já está vendo o jurídico, a gente está elaborando para entrar com mandato de segurança contra esses requisitos que estão no decreto publicado pelo prefeito. Gente, esse decreto foi publicado na véspera de finados, né, no dia 1º de novembro, e como o Tony já falou, né, ele congela, tira alguns triênio, revisão salarial, né, Tony? Os motoristas voltam a ter esses R$ 700 de ajuda, mas o restante da categoria? O restante a gente também está em negociação com eles, porque o nosso acordo é para motoristas e especialistas. Especialistas são os servidores que têm graduação. Então, assistente social, nutricionista, fisioterapeuta, essa categoria foi garantido para eles no acordo, um FG, que é de R$ 1.050, a gente vai manter esse acordo. Tá? E só para informar, né, que a gente também está preocupado com a reposição salarial dos professores. A portaria sai sempre em janeiro, então a nossa preocupação é que saia a portaria com o reajuste já pré-definido pelo MEC. Então essa é a nossa preocupação também, por isso que nós estamos agindo com o jurídico do sindicato para entrar com mandado de segurança, combatendo alguns itens do decreto. Pois é, como você falou, vocês estão vendo com o jurídico, porque esse decreto, na verdade, ele poderia ter de duas formas, ou um projeto de lei ou uma medida provisória, que de qualquer maneira teria que passar pela Câmara de Vereadores essa apreciação, né, Tony? Sim, se passasse pela Câmara, nós iríamos fazer um trabalho, o sindicato ia convocar os servidores, pedindo apoio para os vereadores para que não aconteça isso. Porque a situação dos servidores de Camboriú é uma situação bem complicada. Nós somos da nossa região da ANFRE, os servidores do quadro geral que menos recebe. Então, poxa, vem um decreto justo agora, final do ano, vários servidores têm seus compromissos, né? Então a gente entende que é muito prejudicial para os servidores, né? Ao contrário, a gente está em negociação para revisar o plano de cargos e salários, para que a gente revise o salário base e também dá o mérito para aquele servidor que faça uma pós-graduação, que faça algum curso de especialização, que seja valorizado. É bom para o município ter um servidor qualificado e é bom para o servidor, né? Que avança na carreira, né? Ô, Tony, não tendo a revogação do decreto, pode ter uma paralisação? A gente tem que convocar, o primeiro passo nosso, a gente vai entrar com mandado de segurança, através do advogado do sindicato. Depois disso, a gente vai fazer uma assembleia, convocar para ver qual atitude a gente vai tomar com a categoria. A gente tem que seguir esse passo legal para uma paralisação, a gente tem que convocar uma assembleia, né? Como é que ficou a situação dos ônibus ontem com os motoristas no manifesto? Olha, o que eu fiquei sabendo é que a administração pegou alguns cargos comissionados para poder cobrir, mas foi bem conflituoso, foi bem complicado para poder manter. Não seria, né? Eles teriam que ver porque tem motoristas que precisam de curso, tem que ter a categoria, né, para poder dirigir, então tem que verificar isso, né? Hoje eles voltaram ao trabalho normalmente? Hoje já voltaram normalmente, ontem, depois da reunião que a gente já acordou, já foi comunicado para eles retornarem ao posto de trabalho. Certo. Tony, para a gente encerrar, né, os telespectadores, também os servidores que nos acompanham, qual é o próximo passo? Agora é aguardar? O que acontece? O próximo passo do sindicato, a gente vai entrar com mandado de segurança. Na tarde de hoje eu estarei pagando as custas do processo, a gente vai entrar com mandado de segurança referente à reposição salarial e às progressões, licença-prêmio e quinquênio. Tá certo. Tony, obrigada, e precisando, volte aqui para trazer, né, as novidades também para os servidores e também os nossos telespectadores. Eu agradeço o espaço aí da TV Panorama, né? E nós sempre estaremos em busca da defesa, na melhoria da qualidade de vida do servidor.
Um abraço a todos. Obrigada, Tony. Olha só, né? A situação, um decreto super polêmico, não passou pela Câmara de Vereadores, o prefeito simplesmente publicou e agora todos esses acontecimentos em Camboriú. E é claro que nós vamos continuar acompanhando, não é mesmo, Lacerda? Com toda certeza, tem que ficar atento a essa situação. E vamos estar trazendo mais detalhes aqui durante esta semana ainda para que você, servidor, e todo o nosso público fique sabendo. Olha só, hoje é o Dia Mundial do Diabetes, uma doença que atinge cerca de 8,5% da população mundial. Aqui no Brasil, morrem por ano mais de 70 mil pessoas por complicações da doença. Um dos objetivos da data é chamar a atenção, principalmente do poder público, para desenvolver e fortalecer políticas públicas para a prevenção e controle do diabetes. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que mais de 14 milhões de brasileiros tenham a doença, mas a metade não sabe. Pensando em diminuir esses números, hoje é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. O objetivo é demonstrar a importância de alertar a população sobre os riscos da doença. Na região, várias ações estão sendo realizadas hoje. Em Camboriú, o evento acontece na Praça da Figueira. É feita uma abordagem, os agentes comunitários estão em toda a cidade distribuindo, orientações e convidando as pessoas a estarem fazendo os testes rápidos aqui. Chegando aqui é feito o teste rápido, depois passa por um aconselhamento com a enfermeira, com o nutricionista e com a farmacêutica. Após a avaliação, o interessado é encaminhado para um estagiário em nutrição, que repassa algumas dicas. Na verdade, a base de uma orientação geral é uma dieta saudável, né? Então, por exemplo, principalmente evitar doce, evitar fritura, evitar refrigerante, né? Ter uma alimentação equilibrada, né? Evitar comer fora de hora, né? Os petiscos, né? Comer a cada 3 horas é interessante. A gente ensina um prato saudável, né? Como deve ser feito, que muita gente não sabe, mas um prato saudável na alimentação brasileira, o prato mais saudável que existe é o bife, o arroz, feijão e uma salada. O Lions é um grande apoiador nas campanhas ligadas à saúde. E em Camboriú, o Lions Clube Camboriú ajudou na aquisição das fitas para os testes. Nosso clube já tinha programado desde o início do ano leonístico para fazer uma campanha desse tipo aqui. Como a gente ficou sabendo que a Secretaria de Saúde de Camboriú também faria no mesmo dia uma ação parecida, resolvemos então fazer uma parceria, né? Então nós estamos patrocinando aí, inclusive as fitinhas testes, né, do diabetes, né, toda a estrutura, o banner e tal, a divulgação também a gente está apoiando nesse sentido. O evento segue durante todo o dia na Praça das Figueiras, no centro de Camboriú. Olha só, hora de saber os destaques do esporte desta terça-feira. Boa tarde, Dinei. Boa tarde, Ana Lacerda. Hoje é terça-feira, é dia do quadro Vem Comigo e nós vamos falar a respeito de cãibras. Quem aqui nunca sofreu com cãibras, né? Então daqui a pouquinho tem todas as informações com o professor Neca. É isso aí. O Panorama Notícias, amanhã é feriado, mas estaremos aqui ao vivo a partir do meio-dia e nós esperamos vocês. Até lá. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. Panorama Notícias, apoio cultural.